A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem me concedido de gravar mais um vídeo para o canal. Agradecendo a você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso, que é para que o YouTube possa indicar nossos vídeos a mais pessoas. Você que não está inscrito no canal ainda, mas tem assistido nossos vídeos, se inscreva para nos ajudar, para que o canal possa crescer cada vez mais e nós possamos gravar mais vídeos e que esses vídeos sejam alcançados por mais pessoas. Amém? Nossa breve palavra de hoje será no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 33 ao 37, que nos diz assim: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: O que esta vez vós discutindo pelo caminho? Veja, os discípulos vinham discutindo pelo caminho. Verso 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Veja, eles disputando entre eles quem era o maior deles, né? E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Veja, aquele que quer ser o primeiro será o último de todos e servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando nos seus braços, disse-lhe: Qualquer que receber uma destas criancinhas em meu nome, me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Quem enviou Jesus foi quem? Deus. Então quem recebe Jesus está recebendo Deus. Não adianta querer receber só Deus e não receber Jesus. Se receber um, recebe o outro. Se recebe Jesus, recebe a Deus. Entendeu? Não pode ser separado. Se recebe um, tem que receber o outro. Nossa introdução vai dizer assim: Jesus confrontou seus discípulos a respeito do incidente que ocorrera durante a viagem. Claro, né? Porque Jesus percebeu que eles estavam discutindo entre eles. E quando chegou, perguntou sobre o que eles vinham disputando, ou literalmente brigando. Marcos 9:33, né? Jesus pergunta: Que esta vez vós discutindo pelo caminho? Jesus viu ali o atrito entre eles, que um queria ser mais do que o outro. Aí Jesus pergunta: O que é que esta vez discutindo pelo caminho? Os discípulos sabiam que algo importante aconteceria, né? Os discípulos certamente se sentiram muito envergonhados para responder, pois haviam discutido entre si sobre quem era maior. Veja, eles discutindo entre eles para ver quem era o maior do discípulo, quem era o primeiro. Veja aí, discípulo de Cristo discutindo pelo meio do caminho para ver quem era o maior. Marcos 9:34, né, que diz assim: Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Veja, um querendo ser mais do que o outro, um querendo ter mais privilégio do que o outro, um querendo ter mais posição do que o outro. É na atualidade hoje, muitas pessoas querem ser mais do que os outros, querem ter posição mais do que os outros. Não, eu sou fulano de tal e eu mando, eu faço, eu aconteço. Mas para Deus não existe isso. Para Deus, todos têm o mesmo valor. Para Ele não existe maior nem menor, não. São todos iguais. Para Deus, são todos iguais. O discípulo sabia que algo importante aconteceria em Jerusalém, e sua compreensão do reino envolvia poder e prestígio. Eles queriam poder e prestígio. Muita gente hoje acha que aceitando Jesus ele vai ter poder e prestígio, mas ele não vai. Porque para Deus não existe maior ou menor. Todos são iguais no reino de Deus. Não existe aquele, não, fulano vai ser maior lá, cicrano vai ser menor, não. Todos lá serão iguais. E os discípulos achavam que um ia ser maior do que o outro no reino, mas não é. É engano quem acha isso. Para Deus, todos têm o mesmo valor. Independente de cor, raça, todos eles têm o mesmo valor para Deus. Com Jesus não tem isso, de um ser maior do que o outro. E o outro não é mais privilegiado do que o outro. Todos têm o mesmo prestígio para Deus. Todos têm o mesmo valor. Quando o tempo já se esgotava, Jesus lhe ensinou, então, uma importante lição. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, ele será o último e servo de todos. Está vendo? Não adianta você querer almejar ser o primeiro, que termina você sendo o último e servo de todos. Marcos 9:35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse:
Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Então não adianta correr para querer ser primeiro. Não adianta, porque para Jesus não existe primeiro. Todos são iguais. E aquele que quer ser primeiro vai ser último e derradeiro de todos. Não adianta você querer almejar os primeiros lugares. Não adianta. Queira sempre estar no meio. Queira sempre estar lá. Mas não primeiro. Não com posição elevada. Porque para Deus não existe posição elevada. Todos são iguais. Todos são iguais. Em outras palavras, eles não deviam buscar honra, mas ceder uns aos outros. Tá vendo? Não adianta querer buscar honra. O melhor é ceder uns aos outros. Mostrar toda a nossa humildade, cedendo uns aos outros. Às vezes nós temos que perder para ganhar. Não adianta a gente querer ser primeiro. Não adianta a gente querer almejar ser segundo, nem terceiro, não. O que adianta é a gente saber ceder, mostrar toda a nossa humildade. É o que falta a muita gente hoje, humildade. Muita gente acha que pode, muita gente acha que faz, muita gente que só ele é o melhor do que os outros, e não é. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós. Este é um princípio radical no reino de Deus. É um princípio radical no reino de Deus, que para Deus não existe primeiro. Primeiro só é Ele. Deus é grande. E a grandeza dele e a glória dele, ele não divide com ninguém. Ele é o primeiro de tudo. A humildade é o caminho para a grandeza no reino. Para ajudá-los a compreender o que queria dizer, Jesus recordou uma lição objetiva. Chamou uma criança pequena e colocou-a no meio deles. Marcos 9,36. E lançando a mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse. Tá vendo? Tomou a criança nos braços dele e disse. Mostrou a ele o exemplo. Mostrou a ele como eles deviam se portar como uma criança. Uma criança, ela não se preocupa com nada, não se preocupa com posição, não aceita tudo com facilidade. Dessa mesma forma tem que ser os discípulos. Ele diz aí, enfatizando o contraste de status. Envolveu então a criança em seus braços, ilustrando sua aceitação daqueles pequeninos. É claro, porque as crianças, quando viam Jesus, iam para junto dele. Não preocupando quem era maior, quem era menor, de que isso, de que aquilo, não. As crianças aceitam Jesus com naturalidade, sem se preocupar com posição. E dessa mesma forma tem que ser os discípulos. Estar com Cristo, não preocupado com posição, não preocupado com lugar, não preocupado com poder. Preocupado só em estar com Ele. Preocupado em servir a Ele. Aí ele diz, a criança em seus braços ilustrando sua aceitação daqueles pequeninos. Seus verdadeiros seguidores deveriam aceitar o princípio que ele estava estabelecendo. Ninguém pode pretender aceitar o Pai e rejeitar Jesus, o Filho. Receber um é receber o outro. Receber a Deus, recebe Jesus. Receber Jesus, recebe a Deus. Um não está, né? Eles estão ligados. Um não está distante do outro. Um não está separado do outro. Então, receber a Deus, recebe Jesus. Receber Jesus, recebe a Deus. Marcos 9,37. Que ele diz, e qualquer que receber um destas crianças, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem enviou Jesus foi Deus. Então, quem receber Jesus, recebe Deus. Quem receber Deus, recebe Jesus. Um não está distante do outro, como eu falei. E os discípulos estavam ali querendo posição, querendo status, querendo poder, um mais do que o outro. Mas, como eu disse, para Deus não existe isso. Todos nós somos iguais perante eles. Hoje tem muita gente aí querendo poder, querendo fama, querendo status, querendo ser primeiro. Mas no reino de Deus não existe isso. Todos nós somos iguais perante Ele. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não estabelece primeiro, nem segundo, nem terceiro, não. Para Ele não existe isso. Todos nós somos iguais, independente da cor, independente da posição, independente se tem dinheiro ou se não tem. Para Ele não existe isso. Todos são iguais. E aqui o discípulo estava ali. Quem é o maior? Não existe maior. O maior só é Deus. Entre os seres humanos não existe maior. Na terra é imposta algumas posições terrena, mas espiritual não existe maior. O maior só é Deus. Que nós possamos sempre entender isso, que no reino de Deus não existe maior, o maior só é Ele.
Nós somos iguais. Aqui muitas vezes as pessoas fazem distinções de uma para outra. Que fulano é milionário, que fulano é bilionário, fulano é trilionário, fulano é quatrilionário. Mas para Deus não existe isso. Todos nós somos perante Ele. E muitos desses que são trilionários, bilionários, estão distantes da presença de Deus e carecem de Deus. Mas muitas vezes por conta de poder terreno, por conta de dinheiro, por conta de fama, eles esquecem que há um Deus no céu, que contempla tudo, justos e injustos. E perante Ele não existe maior nem menor. Todos somos iguais. Que nós possamos ter sempre isso em mente. Nós não somos maior do que ninguém. Nós não somos superior a ninguém. Nós não temos mais poder do que ninguém. Nós somos iguais a todos. Que Deus abençoe. Que você que não é inscrito no canal, mais uma vez se inscreva. Se inscreva para nos ajudar. Para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Amém?